Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhuta Simati Hridananda Das Goswami Namine Namaste Guru Sai Pranamita Se Prabhupada Pramadaya Siddhantanasi. Hare Krishna. Então nós estamos dentro do Srimad Bhagavatam, no 11º canto, 29º capítulo, no verso 27. Então o que está acontecendo aqui é que Krishna está chegando ao fim. Não fiquem tristes, mas Krishna está chegando ao fim da Uddhava Gita. E como é assim, a natureza costumais isso, quando tem o fim de um texto espiritual, é normal que no final é explicado os Phala-shrutis, as frutas de ouvir, ou seja, os frutos de ouvir o texto. O que acontece quando você ouve o texto? Então, o que a gente está vendo isso aqui, Krishna está falando alguns dos Phala-shrutis do texto, está realçando a importância do texto. Parece estranho isso, mas não é. Na Bhagavad Gita também, Krishna explica a importância da Bhagavad Gita, destaca a Bhagavad Gita como estando acima de outros textos dos Vedas, outros textos sagrados, escrituras, porque o conhecimento mais completo, a ciência espiritual completa, o Uddhava Gita, mesma coisa, é a ciência espiritual completa. Então, a gente parou na última aula e Krishna estava explicando não só os benefícios de ouvir, como vocês estão agora participando, né, ouvindo esse texto, mas de compartilhar também. Então, no último verso que a gente leu na última aula, Krishna falou da importância de compartilhar, que ele ficaria tão satisfeito com essa pessoa que ele se daria para essa pessoa. Ele não teria como repagar senão se dando completamente para essa pessoa. Muito lindo, né? Então vamos ver aqui verso 27, ele vai continuar com este tema. Yayatat samadhita pavitram paramam suchi sapuyeta hara harmam jnanadipena darshayam. Yayatat samadhita pavitram paramam suchi sapuyeta hara harmam jnanadipena darshayam. Ya quem este Samadhita recita em voz alta, Pavitram, agente purificador, Paramam, supremo, Suchi, claro e transparente, Saha, ele, Puyeta, purifica-se, Aha, aha, dia após dia, Mam, me, Jnanadipena, com o archote do conhecimento, Darshayan, exibindo. Tradução: quem recita em voz alta este conhecimento supremo, que é mais lúcido e purificante, livra-se da contaminação dia após dia, pois ele ou ela me revela aos outros com o archote do conhecimento transcendental. Muito bonito, né? Então, quem recita em voz alta este conhecimento supremo da Uddhava Gita, que é o mais lúcido e purificante, livra-se da contaminação da vida material, da ignorância, de tudo que não é transcendente. Livra-se da contaminação dia após dia, pois ele ou ela me revela aos outros com o archote do conhecimento transcendental. Verso 28. Quem quer que ouça regularmente este conhecimento, com fé e atenção,
e ao mesmo tempo ocupa-se em meu serviço devocional puro, bhakti, jamais ficará atado às reações do trabalho material, ou seja, karma. Então, olha só, quem quer que ouça regularmente, então vocês podem ouvir regularmente, né, essa beleza desse poder da tecnologia está aqui, né? Não sei aí, acho que, né, vai dar 280 aulas, então dá para ouvir regularmente quantas vezes quiser, né? Centenas de horas dessas palestras, e você então pode ouvir com fé, no sentido de, né, de levar a sério, de querer entender, fé e atenção. É fácil ter atenção, né? Só prestar atenção. E quem faz isso, e é claro, ao mesmo tempo ocupa-se em bhakti, né? Ele fala em bhakti, mai bhaktim. Ele vai se livrar, jamais ficará atado aos karma. Karma bi, as ações do karma. Muito bom. Tá bom? Esses fala shrutis estão legais, né? Verso 29. Meu querido Uddhava, agora compreendeste de uma vez por todas este conhecimento transcendental? A confusão e lamentação que surgiram em tua mente, agora se dissiparam. Então isso aqui é um tipo de, né, mesma coisa que Krishna faz no final da Bhagavad Gita. Ele chega para Arjuna e pergunta: Arjuna, você entendeu tudo? Ficou alguma dúvida? Quer que eu fale de novo? Porque esse é o trabalho do Guru, né? O Guru é assim, ele está lá, você entendeu? Quer fazer outra pergunta? Até que fique tudo claro, né? O prazer em comunicar, em passar, em compartilhar. Então as perguntas são sempre muito bem-vindas. Pode perguntar sempre mais. Então ele pergunta para Uddhava, né? Se é isso mesmo? Deu para entender? Significado. Shri Uddhava ficara confuso por considerar que as manifestações da própria potência do Sr. Krishna eram separadas dele. A lamentação de Uddhava surgiu porque ele se julgava à parte do Sr. Krishna. Na verdade, Shri Uddhava é uma alma eternamente liberada. Mas o Senhor o colocou em confusão e lamentação para que ele pudesse expor este conhecimento supremo da Uddhava Gita. A pergunta do Sr. Krishna nesta passagem indica que se Uddhava não tivesse compreendido na íntegra este conhecimento, o Sr. Krishna o teria explicado de novo. Segundo Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, como Shri Uddhava é o amigo íntimo do Sr. Krishna, a pergunta do Senhor aqui tem um espírito amigável e de brincadeira. O Sr. Krishna estava bem ciente da completa iluminação de Uddhava em consciência de Krishna. Muito legal, né? Esse grande mestre espiritual nosso, do século XVII, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, ele sempre dava essas jogadinhas assim, ele sempre penetrava assim, revelava o sentimento por trás, né, da superfície, assim, abaixo da superfície, os sentimentos mais doces, as emoções. Ele sempre fazia isso. Então aqui ele está falando, não, Krishna perguntou isso, mas eles eram amigos, né? Então era meio que uma brincadeira. Krishna sabia que Uddhava estava iluminado, mas pergunta assim, num tom de brincadeira. Então tem essa dose de amor extra. Verso 30. Não deves partilhar esta instrução com alguém que seja hipócrita, ateísta ou desonesto, nem com alguém que não ouça com fé, que não seja devoto ou devota, ou que simplesmente não seja humilde. Então,
tem um verso igualzinho, né, bem parecido com esse na Bhagavad Gita, e as pessoas ficam assim, então, mas Krishna fala para, né? Primeiro ele fala que é incrível compartilhar esse conhecimento, que quem faz isso é o melhor de todos os devotos, o mais querido servo dele, mas aí tem um verso falando, mas não fala isso, não passa essa instrução para aquele outro tipo de galera. Aí faz a listinha. Aqui a listinha é quem é hipócrita, ateísta, desonesto, quem não vai ouvir com fé, quem não é devotado ou que simplesmente não seja humilde. Bom, aí as pessoas me perguntam, Guiri, como é que a gente faz, né? A gente pode falar? Como é que a gente vai saber, né? E será que eu, né? Todo mundo... Mas eu também não passo esse crivo aqui, não. Eu vou falhar nesse crivo aqui, eu não podia ter ouvido a Uddhava Gita. Mas não. O ponto é que, como eu sempre falo, né, para vocês, para meus alunos, não adianta a gente literalmente, né, agarrar alguém assim, tá aqui, ó, você tem que ouvir isso, fazer a coisa à força, não adianta. É uma questão assim que é bem diferente, né, assim, na cultura do yoga, a espiritualidade do yoga, é que sempre sabe, a pessoa tem que ficar bem à vontade, ela tem que querer, tem que vir atrás. Não tem na cultura o conceito, que infelizmente ficou muito claro nas culturas abrâmicas, de impor, você tem que acreditar, né? Infelizmente na cultura abrâmica, se você não acreditar a gente mata você, né? A espada, e aquela coisa, conversão, a ponta da espada. Não, no yoga nunca tem isso, né? Nessa linha toda assim, absolutamente não tem isso. Então a gente não quer forçar ninguém, não forço meus filhos, não forço ninguém é forçada, né? Isso aqui a gente oferece. Então é nesse sentido que se a gente está oferecendo, a gente não precisa forçar a barra com ninguém. E obviamente uma pessoa que realmente assim fortemente se qualifica com essas coisas honestas e tal, não vai ouvir com fé, não está interessado, não é humilde, é orgulhoso. Aí não vai adiantar nada você falar. Imagina você falar com uma pessoa que é orgulhosa. Eu já sei tudo, eu sou assim, um ateu orgulhoso. Blindado, né? Completamente blindado. Conhecimento não vai entrar nunca. Você pode descer Krishna na frente dele, explicar tudo, não vai entender nada, não vai aceitar nada. E vai ter, como eu sempre aviso, uma ciência mostra, vai ter o efeito contrário, né? Quando você tenta forçar a barra com quem não quer ouvir o que você tem a falar, a ciência mostra que a pessoa de fato redobra a sua resistência, então ela fica mais resistente ainda. Então o efeito é negativo e é por isso que tem esse tipo de verso, que Krishna sabe disso e ele não quer que as pessoas que estão nessa fase confusa, né, de orgulho, de ateísmo, né, de ficar assim, de não se interessar, de na mente agitada. Ele não quer que essas pessoas tenham uma experiência ruim e fiquem ainda mais impossibilitadas de receber esse conhecimento em outra oportunidade. Então é nesse sentido. Então, em geral, né, se a pessoa está aqui procurando, você fala, mas que você está botando no YouTube? Todo mundo pode ver, né? Qualquer ateísta, desonesto, pessoas, todo mundo... Mas quem vai realmente vir no canal, procurar, ouvir, né, no YouTube, no Facebook, quem vai procurar, né, no meio que você estiver vendo isso, quem vai procurar esse conhecimento, se não alguém que é devoto ou devota, quem é sincero, né, quem está humildemente buscando conhecimento, como vocês. Então, entendeu? Tem um processo natural. Mas o ponto é que a gente não vai querer converter a ponta de espada em ninguém tem que sentar, não, tu tem que sentar e ouvir isso aqui. Não. Quer ouvir, fica em Maya, quer ficar em Maya, fica aí. Você tem N chances, pode reencarnar quantas vezes quiser. Quem quer ficar iludido no mundo material, você é eterno, Krishna é eterna, a energia material é eterna. Fica à vontade, a gente não quer, você vai sofrer, a gente está tentando, né, lhe alertar, mas enfim, fica à vontade. Então é isso, então não assusta com verso desses não, mas na Gita tem a mesma coisa. Verso 31.
Deve-se ensinar este conhecimento àqueles que se livraram dessas más qualidades, que se dedicam ao bem-estar dos brahmanas e que sejam de índole bondosa, santa e pura. Aí você está pensando, não, Giri, eu não sou de índole bondosa, santa e pura, eu não estou tão bom assim não. Tranquilo, a intenção é que vale, coração bom, né? E se acaso encontrarem-se trabalhadores comuns e pessoas que tenham devoção pelo Senhor Supremo, também se devem aceitá-los como ouvintes qualificados. Ou seja, todo mundo pode ouvir, né? Se a pessoa, né, olha só, tem devoção, tem um pingo de bhakti, então também deve ouvir, né? São ouvintes qualificados. Verso 32. Quando uma pessoa indagadora chega a compreender este conhecimento, nada mais lhe resta conhecer. Afinal, quem bebeu o néctar mais saboroso não pode continuar sedento. Então a ideia é essa, na Bhagavad Gita, Krishna fala a mesma coisa no final do capítulo 15, dando a entender que, olha, não tem nada superior a este conhecimento. E a mesma coisa se aplica ao Uddhava Gita. É a ciência espiritual completa, não tem nada faltando, não é que tipo, agora eu preciso achar aquele outro, está me faltando conhecimento, não foi revelado tudo, não. Tudo foi revelado, está tudo aqui, você já teve tudo, então você não vai precisar mais, você já teve tudo, você acabou de beber, né, um néctar maravilhoso, você não vai estar com sede, você foi saciado. Diferente, né? O corpo, depois que você está saciado, passa um tempo, você está com sede de novo. Mas aqui é transcendental, então esse é eterno, o efeito é eterno. Então, com esse conhecimento absorvido, você tá bem para sempre. E você vai ter só prazer de ouvir repetidas vezes e ouvir outros trechos, é claro, do Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita, etc., pelo prazer mesmo de cultivar, né, esse néctar do conhecimento transcendental, só mesmo para ouvir cada vez mais, porque dá prazer, Shravanam Kirtan, né, gente, esse é o processo de elevação, né, ouvir e depois contar, e ouvir e repassar, né, esse é o processo, a gente quer fazer isso sempre, né, porque é muito prazeroso. Verso 33, mediante conhecimento analítico, atividade ritualística, yoga mística, negócios mundanos e governo político, todos buscam progredir em dharma, desenvolvimento econômico, artha, gozo dos sentidos, kama, e liberação, moksha, os 4 objetivos da vida humana, né, na cultura védica, né? Dharma, artha, kama, moksha. Nessa ordem, né? Então, primeiro Dharma, viver o correto, né? Aí, se você vive o seu Dharma, naturalmente você tem Artha, você tem bom karma, aí vem boas coisas, desenvolvimento econômico, grana, sucesso, beleza, saúde, Artha, e aí, com isso, com Artha, o que você faz? Você pode ter muito prazer, né? Então, vem Kama, né? Quanto mais facilidade econômica você der, aí você tem Kama, prazer. E aí depois você fez esses 3, Dharma, Artha e Kama, você fica assim, não, mas o que mais que tem, né? Eu vou ficar só nisso para sempre? Não, aí você quer moksha, você quer libertação, você quer se liberar do ciclo de nascimentos e mortes. Então, Krishna está falando, olha, pelos processos de jnana, aqui traduzido como conhecimento analítico, jnana, né? Karma, no sentido aqui de atividades fruitivas, karma, yoga, não yoga, como a gente está falando, mas yoga no sentido de caminho da meditação, buscar poderes místicos, então yoga nesse sentido. Vartayam, negócios ordinários, Dandadharane, né, regulamento político, governo político. E assim, dessa forma, todo mundo busca essas 4 coisas, né? Dharma, Artha, Kama, Moksha. Mas, porque és meu devoto,
tudo que as pessoas logram através desses múltiplos processos, encontrá-lo-ás com muita facilidade dentro de mim. Então ele fala assim, olha, e na Bhagavad Gita tem algo similar. Não adianta os outros processos trazem resultados, né? Você faz de novo, você faz um bom trabalho material, você tem um bom resultado material, você faz jnana, cultivo filosófico, você vai ter sabedoria, conhecimento, você faz um yoga místico, você vai ter, né, várias vantagens e poderes. Então, todos os processos trazem alguma coisa. Mas se você for direto à prática de devoção, se você se abriga direto em Deus, naturalmente você já recebe o resultado de todas essas outras práticas na medida que você precisa. Do jeito que você precisa, né? Como tem aquele ditado muito bom, Deus dá o que você precisa e não o que você quer, né? Essa frase é muito boa, né? Deus dá o que você precisa e não o que você quer, porque às vezes você não sabe nem o que você quer, mas Deus sabe o que você precisa. Então, você recebe, então ele fala, você vai encontrar tudo isso com muita facilidade dentro de mim, ou seja, vindo direto a mim, naturalmente tudo se resolve. Significado: o Senhor Krishna é o fundamento de tudo que existe, e quem se refugia exclusivamente no Senhor jamais perde nada por sua inteligente decisão de render-se a Krishna. Verso 34. Aquele que, com ávido desejo de prestar-me serviço, abandonando todas as atividades fruitivas, e se entrega por completo a mim, liberta-se do ciclo de nascimentos e mortes e eleva-se à posição daqueles que partilham de minhas próprias opulências. Então agora, para dar assim, né, para quem está ainda pegado assim, mas vem cá, o que é a melhor coisa para eu fazer com a minha vida, o que eu devo fazer? Aí você vai ver esse tipo de verso, aparece aqui, aparece em outros lugares, é comum, para trazer foco, falar, olha, presta atenção, olha aqui, não fica, eu vou fazer um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco do... Não, presta atenção. Olha o que eu estou te falando aqui, ó. Foco, tá? A coisa mais importante, o máximo prêmio, o máximo benefício, a melhor coisa para você, olha, é tudo aqui, tá bom? É tudo aqui. Não precisa fazer um pouco de bhakti, um pouco daquilo, um pouco do... Concentra, porque está tudo aqui. Então, olha só o que ele fala. Aquele que é com ávido desejo de prestar-me serviço, ou seja, quem está querendo, ávido desejo de servir e amar. A gente está usando a palavra servir, serviço, a gente está falando aqui de bhakti, né? De você agir em favor, né? De você poder estar lá fazendo para Krishna. O que a gente sempre fala no caminho 3T? Todos os seus dharmas, você faz isso como uma oferenda, serviço a Krishna, bhakti, né? Prabhupada sempre traduz bhakti como serviço devocional. Ele não fala devoção. É bem interessante isso, né? A palavra bhakti, você podia traduzir devoção, mas ele sempre optou por traduzir como serviço devocional. Por quê? Porque devoção dá a ideia de um sentimento. Sentimento. Aí eu não faço nada, eu faço qualquer coisa, estou agindo para cá e para lá, mas eu tenho um sentimento amoroso, né, em relação a Deus. Não é bem isso, né? A ideia, a coisa assim é bem prática, né? Você vê lá Arjuna no campo de batalha, é realmente serviço devocional. Ou seja, Arjuna estava lá batalhando, uma coisa árdua, e aquilo era bhakti. Porque ele estava cumprindo o dharma dele, ele era lutador, você não precisa lutar se você não é lutador, se você não é guerreiro, mas ele tinha que defender a população daquela invasão, daquelas pessoas malvadas que estavam
né, querendo dominar e conquistar o mundo. Então ele tinha que fazer, era o serviço dele, era o dharma dele, é a natureza dele, talvez não é minha, talvez não seja a sua natureza, mas era dele. Então, mas agir, ele tinha que agir. E aí sim, como uma oferenda, Krishna. Então, ávido desejo de prestar-me serviço. E de novo, a gente faz isso no nosso Dharma, não é que, mas como é que eu vou servir Deus? Eu não sei, o que eu vou fazer? É a sua vida, isso que eu explico no Caminho Tristeza, essa ponte que eu passo, que é super importante você entender, né? Essa compreensão de a sua vida é a sua oferenda a Krishna, é o seu serviço. Quando você está lá limpando seu banheiro, cuidando da criança, pagando o imposto, trabalhando na empresa, sabe, parando no farol vermelho, isso é o seu serviço a Krishna. Cuidando do seu jardim, descansando no seu lazer, cuidando do seu corpo, isso é o seu serviço a Krishna. E claro, também o momento que você está lá em meditação, se você está cuidando do seu altarzinho, também. Ou, né, compartilhando, estudando o Uddhava Gita, compartilhando esse conhecimento. Claro, esse é super serviço, né? Que a gente já falou, esse é super legal, quem faz isso. Então esse é o seu serviço, mas é toda a sua vida, é o seu serviço. Mas você tem que estar com a vontade, então, de cumprir seu Dharma nesse espírito amoroso de agradar a Deus. Então, ávido por prestar-me serviço, abandonando todas as atividades fruitivas, que de novo é karma, a palavra aqui em sânscrito é karma. Então, tyakta samasta karma. Tyakta, abandonando. Samasta, todo karma. De novo, o que é esse karma? É você fazer buscando o resultado. Como eu falo no Caminho 3T, né? Paradigma da fantasia. Então você abandona o paradigma da fantasia porque só traz dor, não presta para nada, né? Então você abandona isso tudo e você foca no aqui e agora, no seu Dharma, em Bhakti. Então, quem faz isso, qual que é o resultado? Liberta-se do ciclo de nascimentos e mortes. Então, essa é a sua última vida, se você quiser. Você não vai ter que nascer de novo, numa outra situação desconhecida, sem saber se você vai ter acesso ao Uddhava Gita, se você vai ter acesso à Bhagavad Gita. Ou sequer se você vai estar num corpo humano com capacidade para compreender essas coisas. Então você vai libertar-se do ciclo de nascimentos e mortes, que é muito chato, muito cansativo, muito desagradável para a alma. E você vai elevar-se à posição daqueles que partilham das minhas opulências. Ou seja, a gente está falando assim, você vai poder acessar tudo que Deus tem do bom e do melhor. As opulências, minhas próprias opulências. Interessante essa... É para você pensar assim, se imagina, Deus fala, não, você vai, sabe, você vai estar na casa de Deus, né? Você vai estar assim, o que tem de melhor que Deus tem, você vai estar lá compartilhando com Ele. Mas que Deus tem, imagina que deve ser bom, né? Bem... o melhor da existência, as opulências de Deus. Então isso também inclui poder e conhecimento e desapego e amor e humor e tudo de bom que Deus tem, Ele vai compartilhar com você. Legal, né? Esse é fala Shruti e tanto. Verso 35. Então agora Krishna falou isso tudo e vai tomar a palavra Shukadeva Goswami. Quem que é Shukadeva Goswami? Shukadeva Goswami é quem está narrando o Bhagavatam. Ok? Ele está explicando, ele está repetindo o que Krishna falou para Uddhava. Na verdade, Suta Goswami está explicando que Shukadeva Goswami falou
que Krishna falou para Uddhava, né? Tem várias camadas do Bhagavatam. Então, agora Shukadeva Goswami, então Sutta Goswami, que está falando essa versão do Bhagavatam, fala, aí Shukadeva Goswami nesse momento falou o seguinte, então, Shukadeva Goswami disse, após ouvir o Senhor Krishna falar essas palavras, e dessa maneira, compreender todo o caminho da yoga, Uddhava, de mãos postas, ofereceu reverências, porém com a voz embargada pelo amor e os olhos cheios de lágrimas, ele nada pôde dizer. Muito bom, né? Muito bom. Então, Shukadeva Goswami teve que falar aqui porque Uddhava não podia falar, então ele não podia simplesmente... e aí Uddhava então falou, porque Uddhava... Então ele teve que só relatar o estado de Uddhava. E o estado de Uddhava era tal que ele tinha compreendido tudo, ele compreender, né? Após ouvir e compreender todo o caminho do yoga... Ele bota suas mãos postas, oferece reverências, mas ele está tão tomado de êxtase, de amor, de gratidão, que ele não consegue falar. Muito lindo, né? Mais um verso, a gente vai parar e depois deixar o finalzinho para outra aula. Verso 36. Mantendo firme sua mente, que fora dominada pelo amor, Uddhava sentiu-se extremamente grato ao Senhor Krishna, o maior herói da dinastia Yadu. Meu querido rei Parikshit, Uddhava prostrou-se para tocar com sua cabeça os pés de lótus do Senhor. E então, de mãos postas, falou. Então, olha só, significado. Segundo Srila Jiva Goswami, o medo de separar-se do Senhor Krishna não saía da mente de Sri Uddhava. E por isso ele tentava manter seu entusiasmo, lembrando a grande bondade do Senhor para com ele. Ele acalmou sua mente com sentimentos de gratidão ao Senhor. Muito legal, isso aqui é tudo muito poderoso, muito lindo, né? Então, Uddhava nesse estado, as emoções tomadas de amor, de gratidão, mas não se esqueça, não está só acabando a Uddhava Gita, acabando a passagem de Krishna no planeta Terra. Krishna começou a Uddhava Gita avisando que ele estava prestes a ir embora, faltando 7 dias, uma semana, para Krishna partir de volta ao lar, de volta ao Supremo. Lembra, ele está explicando toda a Uddhava Gita para Uddhava poder levar esse conhecimento a Badarikashrama, para os sábios que aguardavam ele lá, que Krishna, eles pediam para Krishna ir, mas Krishna não conseguiu, então ele vai mandar Uddhava. Estavam querendo fazer um retiro com Krishna, mas Krishna não teve tempo. Então, Uddhava está sentindo muita emoção, porque, né, imagina, vai acabar tudo, Krishna vai embora. Talvez sejam os últimos momentos dele, direto assim, com Krishna. Então, há muita emoção. Então, né, ele usa todo o poder yógico dele para controlar a mente dele, né, e poder tocar com sua cabeça os pés de lótus de Krishna, né, porque ele pode, né, imagina você poder fazer isso, né. E aí agora ele vai falar, mas ele vai falar na próxima aula. Então que vocês também fiquem tomados de amor e gratidão por Krishna, sempre ávidos por servir Krishna e ouvir dele. Hare Krishna.